Nós vamos orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado pela graça que nós temos de reunidos louvarmos e bendizermos o Teu nome. Prepara-nos, Pai, para que nesta noite possamos ouvir a Tua voz, deixar-nos guiar pelo Teu Espírito. Senhor, que a Tua palavra fique gravada no nosso coração para que nós possamos viver segundo aquilo que Tu queres. Senhor, levanta a Tua igreja, Pai. Aquece a Tua igreja, para que nós possamos prestar um culto verdadeiro, real, ao Teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, leremos do versículo 1 até o versículo 12. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Ouça o que diz a Bíblia, ouça o que diz a palavra de Deus. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a palavra. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Então elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que lhe havia acontecido. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Queridos, a história da humanidade, ela foi impactada por 2 grandes eventos. Eventos que marcaram a nossa existência e que hão de marcar a existência de todos aqueles, até a volta de Jesus, nascerem. Nós vemos, irmãos, que 2 grandes eventos abalaram todo o universo. O primeiro evento, a queda do homem. Ainda no jardim do Éden, a morte entrou e ceifou a vida do homem. A morte entrou, o pecado instituído. Nós vemos que este evento, irmãos, foi terrível. Veio através de Adão e a morte se estendeu a todo o universo, a todos os homens. Separou o homem de Deus. Queridos, este foi um grande evento, mas um evento para a morte. No entanto, nós vemos que a grande misericórdia do Senhor para conosco, o zelo de Deus para com as nossas vidas, não permitiu que ficasse nesse estado. Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo afirma: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Oh, misericórdia! E a partir desse pecado de Adão e Eva, todos nós vivemos debaixo de uma sentença de morte. E o segundo grande evento que também abalou todo o cosmos, abalou todo o universo, a morte de Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo. Esse momento tão ímpar na história da humanidade. Esse momento que mostrou de uma forma clara e explícita o amor de Deus para com o homem. A oportunidade que se abriu. Momentos especiais. Hoje nós podemos, com certeza, usufruir com Cristo Jesus, porque o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, olhou para cada um de nós.
Certamente esse foi um grande evento, a morte de Cristo Jesus, um evento que moveu todo aquilo que nós conhecemos e também não conhecemos. Foi a manifestação, amados, do cuidado, do zelo de Deus para com as nossas almas. Foi o cumprimento das profecias a respeito do Cordeiro que viria. Foi o cumprimento das profecias. A morte de Cristo, amados, foi tão intensa, tão magnífica, como podemos achar algo tão ruim, magnífico, porque a morte de Cristo abriu para nós o caminho para o céu. Glórias a Deus por isso. É por isso que nós nos alegramos com a ceia, quando comemos o pão e tomamos o vinho, não para tristeza, mas para alegria, porque o nosso Senhor morreu, porém ressuscitou, e nós temos convicção plena que Ele cuida de cada um de nós. Mas para que os irmãos possam entender quão grande foi esse evento, a palavra diz, amados, que por ocasião da morte de Cristo, houve trevas sobre a terra por 3 horas. Do meio-dia até as 15 horas, trevas completa, o dia virou noite. Eis o sinal para os judeus, o sinal para toda a terra que naquela época estava viva. Algo diferente estava acontecendo sobre a face da terra. Jesus já estava na cruz desde as 9 horas da manhã e morreu às 15 horas. A palavra diz ainda que o véu do templo se rasgou. O templo tinha uma separação, tinha um véu que tinha 18 metros de altura por 9 de largura. Esse véu rasgou de cima a baixo, mostrando que não existia mais uma separação entre o homem e Deus. Jesus veio. A palavra se cumpria naquele momento. Mostra ainda, irmãos, que a terra tremeu, rochas fenderam. Veja que coisa magnífica. Veja o poder, a graça, veja a manifestação do Senhor. E há um texto que nós não entendemos. Mortos ressuscitaram. Olha aí, por ocasião da morte de Cristo, a Bíblia diz que mortos ressuscitaram. Tudo isso, irmãos, para mostrar-nos quão grande foi o sacrifício de Cristo, quão grande foi o sacrifício regenerador de Cristo Jesus para com as nossas almas. E nós não podemos olhar para este sacrifício tão maravilhoso, apenas olhar, mas sim vermos, irmãos, que ali estava a vitória sobre a morte que reinava em meio à humanidade. Agora nós temos a redenção em Cristo Jesus. E quando aquelas mulheres chegaram até o cemitério e descobriram que a rocha, que a porta havia sido removida, oh glórias! Estava ali a prova evidente que a palavra se cumpria, que a vitória havia triunfado, que a morte havia sido vencida pela vitória de Cristo Jesus. A palavra diz em Lucas capítulo 24, versículos 2 e 3, encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Amados, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. O nosso Senhor Jesus ressuscitou, o nosso Senhor Jesus tem hoje a oportunidade de achegar-se a nós e nós, da mesma forma, nos achegarmos a Ele e usufruirmos dessa comunhão verdadeira, dessa comunhão profunda. Basta que haja em nosso coração o desejo de corrermos para a presença do Senhor. Cristo já fez a parte dele, irmãos. Nós temos agora o dever de fazermos a nossa parte, que é essa busca incessante pela presença do amado, de fazer aquilo que Deus quer, de estarmos continuamente na presença do Senhor. Quando aquelas mulheres chegaram ao túmulo, elas encontraram a porta, a pedra do túmulo removida. Era comum naquelas épocas, naqueles tempos, colocarem uma porta, na porta do túmulo, uma pedra. Haja vista que o túmulo de Jesus era uma espécie de gruta e foi colocada uma pedra para selar a entrada. Quando ali chegaram Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Joana, Salomé, entre outras, eis que a pedra havia sido removida. Eis que quando elas olham para o interior do túmulo, ali já não estava o corpo de Cristo Jesus.
Nós não cultuamos um Cristo morto, nós cultuamos um Cristo vivo. Um Cristo que está ao lado do Pai e que espera por nós para que nós possamos com Ele adorar o Senhor para todos sempre, adorá-lo, glorificá-lo, vivermos a verdade do eterno todos os dias da nossa existência. Irmãos, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. O túmulo está vazio. Lucas capítulo 24, versículos 2 e 3 diz: encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Nós não podemos mais procurar Cristo na morte, mas procure Jesus nos céus, na vida. Jesus está vivo. Jesus quer mover na nossa existência, irmãos. Jesus quer mudar a nossa sorte. Jesus quer transformar-nos por completo. No entanto, eu preciso reconhecer essa verdade e achegar-me ao Criador, tendo-o como Senhor da minha vida, abraçando-o como Senhor da minha existência. E eu quero afirmar, irmãos, que muitas vezes não é fácil. Às vezes você pergunta, mas por que eu não sinto nada? Por que meu coração parece vazio? Por que minha vida está dessa forma? É assim, irmãos, se nós continuarmos a viver de uma forma natural, nós não vamos alcançar esse favor do Senhor, mas é preciso corrermos, como aquelas mulheres fizeram, ao encontro de Cristo, mas Cristo havia ressurreto. Nós precisamos hoje corrermos ao encontro do Cristo ressurreto, para que nós possamos usufruir dessa comunhão verdadeira com Ele, que possamos experimentar do seu favor, da sua graça, da sua misericórdia para com as nossas vidas. Mas pastor, eu não sinto nada. Eu não sinto nada, eu vou para a igreja, mas eu não sinto nada nos louvores, eu não sinto nada ao ouvir a palavra, ao ler a palavra, meu coração parece que está fechado, mas está fechado, irmãos. É necessário que seja removida uma pedra, para que Cristo Jesus adentre ao nosso coração. Uma pedra foi removida lá do túmulo, para que ele saísse. Agora nós precisamos remover uma pedra que muitas vezes fecha o nosso coração e o deixa duro, insensível, para que a verdade do eterno, para que aquilo que é do Senhor possa adentrar as nossas almas. E assim, irmãos, certamente seremos vitoriosos e teremos prazer naquilo que é de Deus. Deixa eu fazer uma revelação para vocês. Não é o pastor Elias ou qualquer outro sacerdote que há de encher o teu coração de comunhão com Deus. Não, não é. Não espere de mim. Eu não tenho esse poder. Não espere de ninguém. Ninguém tem esse poder. Na verdade, amados, a nossa ligação com Cristo Jesus, ela ocorre quando você busca o Senhor, quando você derrama-se diante dEle, quando você apresenta-se diante dEle. E esta é a verdade. Às vezes, amados, é muito comum nós transferirmos para o sacerdote a responsabilidade por nos fazer bem, sentir bem diante de Deus. Mas não é assim que funciona. Vocês estão aqui para juntos cultuarmos o nosso Senhor e Salvador. E eu vejo que poucos têm esse prazer, porque qualquer coisa deixa-os em casa ou em qualquer outro lugar. Nós temos que fazer a nossa parte. Se o teu coração hoje é frio, corra para os braços do Senhor. Clame ao Senhor. Só você pode fazer isso. Só você. Amém? Lucas capítulo 24, versículos 5 e 6. Ouça só. A morte foi vencida. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Queridos, aquelas mulheres, elas com seus corações quebrados. Eram momentos muito difíceis. A esperança havia partido. Jesus era a esperança.
A esperança para aquelas mulheres, a esperança para os discípulos, a esperança para aquele povo. Mas Jesus derrotado na cruz, sepultado. Certamente, amados, havia ali um momento de profunda tristeza. A esperança havia partido do coração daquele povo. Já não acreditavam. Esse texto, por incrível que pareça, mesmo aquele povo, os discípulos, andando com Cristo, mas naquele momento, eles olharam e não conseguiam entender o que estava acontecendo. E a palavra diz que eles não criam que Jesus pudesse ressuscitar. Veja como são as coisas. Às vezes nós hoje, a exemplo desses, estamos vivendo a mesma coisa, vivendo a mesma triste realidade. Muitas vezes, amados, nós estamos correndo atrás de situações que aparentemente nos revelam Cristo Jesus, mas eu quero afirmar para vocês que o nosso amado ressuscitou, a morte foi vencida, e o que nós precisamos fazer é apenas olhar para Cristo e clamar pela sua graça, pela sua misericórdia, e Ele virá e moverá na nossa existência. É necessário, amados, quebrar aquele sentimento que envolviam os discípulos, os seguidores de Cristo naquela ocasião. É preciso que esse mesmo sentimento seja quebrado no nosso coração, porque, por incrível que pareça, parece que tudo está perdido, parece que tudo está perdido. Aquelas mulheres saíram das suas casas tristes, abatidas, foram até o sepulcro de Jesus. Elas queriam levar coisas para que o corpo de Jesus fosse, de uma forma ou outra, honrado. No entanto, ao chegar naquele lugar, elas foram impactadas, porque viram que Jesus não estava mais no túmulo. Jesus não estava mais no túmulo. Quando elas olharam, amados, elas viram um túmulo vazio. Elas viram uma gruta vazia. A morte foi vencida. Jesus havia ressuscitado. Oh, glórias! Eis aí, amados, mais um grande evento, um evento que cumpriu toda a palavra, a promessa do Senhor. Cristo Jesus estava ali inaugurando uma nova etapa, uma nova aliança. Jesus estava abrindo a porta e falando que, olha, a morte foi vencida. Agora vocês têm a vida, têm a mim, e nós precisamos agarrar a Cristo como Senhor e Salvador. Aleluias! A ressurreição de Cristo, ela não foi simbólica, mas foi verdadeira, foi real, foi literal, irmãos. Jesus voltou à vida, não como um fantasma. Ressurreição não é um estado de fantasma, mas ressurreição é voltar à vida no corpo. E foi isso que aconteceu com Jesus. Cristo teve a sua vida restaurada, seu corpo restaurado, seu corpo não apodreceu, seu corpo não foi consumido pela terra, seu corpo não foi destruído. Jesus, amados, ressuscitou e mostrou-se aos seus servos, reanimando aqueles. A partir do momento da ressurreição de Cristo, nós vemos que a morte perdeu a sua autoridade. Jesus venceu a morte. Oh, glórias! Vemos ainda, irmãos, que o inferno perdeu o seu domínio. Não mais a morte reinava, não mais as castas malignas dominavam os homens, mas Cristo Jesus agora estava sob o domínio de todas as coisas. O pecado perdeu o seu poder. Nós, amados, temos autoridade para rejeitar o pecado, para passarmos sobre o pecado e para vivermos em santidade. Basta que estejamos com a nossa vida totalmente colocada e disponibilizada ao Senhor. Nós precisamos aprender a viver a verdade de Cristo, a amar o Senhor acima de todas as coisas. Outro aspecto que esse texto chama-nos a atenção, versículo 11, Lucas capítulo 24, ouçam só. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nela. Quais palavras? Versículo 10. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Oh, glórias! Por incrível que pareça,
Às vezes nós não entendemos o que acontecia com aqueles apóstolos, mas Jesus havia morrido. Jesus havia morrido. E eles haviam dispersado. Uns haviam voltado para os seus afazeres, e olha que foi um espaço muito pequeno de tempo. Havia voltado para os seus afazeres, outros estavam escondidos, reunidos, mas não havia esperança nos seus corações com relação a Jesus. Quando essas mulheres chegaram até aqueles homens e falaram: olha, Jesus não está na sepultura, Jesus ressuscitou, eis que ali estava um anjo, eis que ali estava um anjo. Eles não creram, irmãos, eles não creram. Quantas vezes nós estamos agindo da mesma forma? A palavra diz que Cristo ressuscitou, que Ele é o nosso Senhor, Ele é que nos fortalece, é Ele que enche o nosso coração de paz, de alegria, é Ele que nos dá uma nova vida, e nós olhamos para Cristo e relutamos em aceitar o seu sacrifício. Isso significa, amados, que nós também, às vezes, não cremos como os discípulos não creram. No entanto, vemos que aquelas mulheres, elas contemplaram o túmulo vazio e elas foram e anunciaram a ressurreição de Cristo. Os anjos que ali estavam assentados, esperando a elas, de uma forma magnífica, extraordinária, confirmaram que Jesus havia ressuscitado. Mas, mesmo assim, amados, diante de tantos testemunhos, os corações estavam fechados, lacrados. As pessoas não levavam a palavra de Deus a sério. As pessoas, os discípulos, não estavam crendo que Cristo poderia ressuscitar. Para muitos, ali chegava o fim daquilo que eles haviam feito sobre a face da terra. E é assim que nós encontramos na Bíblia. Irmãos, para nós há uma semelhança muito grande. Quantas vezes o Senhor já mostrou-se a cada um de nós? Quantas vezes o Senhor já falou com você? Quantas vezes o Senhor já falou comigo, mostrou a sua graça e a sua misericórdia? Mas quantas vezes também relutamos em acreditar, em aceitar? E persistimos, irmãos, naquele caminho que conduz à perdição, muitas vezes um caminho que nos distancia do Senhor. Amados, os sinais do eterno também estão diante de nós. E não há como duvidar do grande agir de Deus. Se nós não adequarmos a nossa vida àquilo que o Senhor quer, seremos incrédulos tal qual estes homens. Seremos incrédulos, irmãos. Queridos, mas algo bom. A nossa incredulidade não impede o agir de Deus. Oh, glórias! O Senhor age mesmo que o homem não creia, mesmo que o homem não aceite o milagre do Senhor. Queridos, o túmulo está vazio. E hoje, 2000 anos depois, muitos corações não estão vazios, mas repletos de dúvidas e de incredulidade. E eu quero afirmar para vocês de uma forma bem drástica. Mas, pastor, quando é que nós somos incrédulos e ou duvidamos? Quando não valorizamos a palavra de Deus. Quando nós não a colocamos em primeiro lugar. Quando nós não a vivenciamos de fato. Quando nós a relevamos, a vemos com indiferença, não a valorizamos. Eis aí, irmãos, a dúvida que entra no coração, a incredulidade que entra no coração, o mesmo que aconteceu com os discípulos. E nós vamos pagar se não houver arrependimento e confissão de pecado, e como os discípulos, corrermos para os pés de Cristo Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 12. Eis que a esperança é produzida. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Foi necessário, amados, que Pedro, aquele que traiu Jesus, que negou o Senhor, traiu porque negou a Cristo. Aquele que negou a Cristo, todas as vezes, amados, entenda isso, todas as vezes que você nega ao Senhor, quando você abraça o pecado,
você está traindo Jesus a exemplo de Judas. Só que Judas não se arrependeu, nós nos arrependemos, confessamos o nosso pecado. Mas se continuarmos na prática do pecado, certamente não veremos a glória do Senhor. E esta é a verdade. Quando Pedro chegou até aquele sepulcro, até aquele túmulo, quando ele abaixou-se e olhou, e ali só estavam os panos nos quais Cristo Jesus foi enrolado. Vale ressaltar, irmãos, que naquela época não usavam caixões como nós usamos hoje, mas geralmente os corpos eram enrolados em lençóis e sepultados, enrolados em lençóis. Eis porque que havia lençóis e não um caixão, porque Jesus, ele não foi sepultado dentro de um caixão, mas sim enrolado em lençóis de linho. E quando Pedro olhou, amados, viu ali os lençóis, mas Jesus não estava. Nós vemos que essa ressurreição, esse momento especial, reacendeu a fé de Pedro, reacendeu a fé daquele homem, a ponto de ele não mais parar. Reacendeu a fé dos discípulos, eles não mais pararam, e eles foram, e eles cumpriram a vontade do Senhor, eles cumpriram o ide do Todo-Poderoso, porque a fé foi renovada. E esta é uma verdade. A ressurreição de Cristo levantou os caídos da sua época, aqueles que os haviam abandonado, aqueles que fecharam seus corações, aqueles que não mais acreditavam, eles foram levantados pelo Senhor. A ressurreição, amados, traz esperança onde havia apenas homens fracassados, entristecidos, homens incrédulos. Mas a ressurreição trouxe de volta a fé e a esperança àqueles corações. E é isto que Jesus faz hoje nas nossas vidas. Hoje o sepulcro está vazio, o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou e nós precisamos acreditar na ressurreição de Cristo. E quando nós acreditamos que o nosso amado, ele vive, quando nós acreditamos, nós vamos viver a vontade do Senhor a cada instante da nossa existência. E vamos buscar, irmãos, a presença do Espírito, sermos cheios do Espírito Santo, corrermos para a presença do Espírito, vivermos a verdade do Espírito Santo de Deus, andarmos segundo o Espírito de Deus. A nossa vontade, o nosso entendimento, não mais terá domínio sobre a nossa existência, porque Cristo estará no centro da nossa alma. Amém, amados? A palavra diz, queridos, que o túmulo vazio não é apenas um fato histórico, mas é uma mensagem para o nosso coração hoje. Quando você olha a palavra de Deus e vê que Cristo ressuscitou, você vê que Ele cumpriu a promessa. E a palavra diz que se Cristo, porventura, não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas Ele ressuscitou, aleluias. E com a ressurreição de Cristo, a morte foi vencida. A incredulidade, amados, ela precisa dia após dia ser confrontada. Nós precisamos viver a verdade do Senhor, e isso de forma intensa. E quando assim, amados, nos portamos, com certeza a esperança é restaurada. E nós teremos uma vida em conformidade com aquilo que Deus quer, com aquilo que o Senhor quer. A palavra diz, amados, que Cristo Jesus ressuscitou e Ele vive, E porque Ele vive, há perdão para a minha vida, perdão para a tua vida. Porque Cristo vive, há perdão para o pecador. Porque Cristo vive, há restauração para o caído. Nossa vida é restaurada, nossa vida é transformada. Porque Cristo vive, irmãos, a vida eterna é uma realidade para todos aqueles que creem, para todos aqueles que acreditam no Senhor. Amém? João capítulo 11, versículo 25, diz a palavra: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E esta é a verdade do Senhor para as nossas almas. E precisamos buscar o Senhor de forma intensa, poderosa, maravilhosa, para que assim possamos experimentar esse Cristo que não mais está num túmulo,
mas que está à direita do Deus Pai, aguardando por nós, para que nós possamos passarmos juntos uma eternidade de louvor e de adoração. E se teu coração não vibra com isso, é porque você não está na mesma sintonia de Jesus, não está na mesma vontade de Cristo. Irmãos, mais uma vez, você só pode ser fervoroso, você só pode viver uma vida fervorosa com Cristo, e o Senhor quer que sejamos fervorosos, se há uma busca pela presença do Senhor. E se você não pagar esse preço, você não vai atingir isto. Você será apenas um crente cansado, que sente o fardo de estar presente num culto, de ler a Bíblia, de orar, tudo é fardo. Se você não buscar Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, não será o pastor Elias ou qualquer outro sacerdote que há de mudar esse quadro. Nós temos que entender essa verdade, amados, e buscarmos aquele que ressuscitou com todas as nossas forças, amá-lo com todo o nosso vigor, com todo o nosso ser, pagar o preço para sermos de Cristo Jesus. Pagarmos do preço para sermos do Senhor. Amém, igreja? O túmulo está vazio. O nosso Senhor ressuscitou. O nosso Senhor está na glória. E o nosso Senhor quer que estejamos com Ele ali. Mas tem a nossa parte na história. Vivamos a santidade requerida pelo Senhor. Façamos aquilo que Ele quer. Não sejamos apenas crentes nominais, mas crentes que tenhamos o nome escrito no livro da vida. E o teu nome está escrito no livro da vida? Você sabe se está ou não. É preciso levar a Deus a sério. Amém? Que Deus nos abençoe, que a graça e o cuidado do Eterno seja uma verdade sobre as nossas vidas. E vamos orar. Amado Jesus, mais uma vez, Pai, eu te louvo pela tua graça e pela tua misericórdia, pela oportunidade de, reunidos com nossos amados, cultuarmos o teu nome, prestarmos um culto, Senhor, e nos alegrarmos com a tua ressurreição. Espírito Santo de Deus, move na nossa vida de forma intensa e poderosa, para que sintamos a tua presença, para que sejamos segundo o teu coração. Ó Deus, alcança o teu povo, alcança a tua igreja, move no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, igreja? Jesus ressuscitou. Oh, glórias! Amém? Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. Mensagem 1475.